Bom dia, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Que eu tô sarando de uma gripe, então eu preferi não ir lá na escola. E como é só um assunto que a gente vai tratar, então eu acho que a gente não vai perder conteúdo não, tá? Tô aqui em casa, ó, meu cachorrinho aqui. De roupinha, gente, não aguento. Ó, nós vamos falar então de função par e função ímpar, tá bom? O que é uma função par? Eu fiz um resuminho aqui pra vocês. E a gente ainda vai resolver assim, entre aspas, né? Vai conversar sobre um exercício juntos. A função par, ó, f de x igual a f de menos x igual a f de x. O que isso quer dizer? Que independente do valor que eu colocar aqui no x, sendo ele positivo ou negativo, no final a minha expressãozinha, meu y, né, que é o meu f de x, ele tem que continuar o mesmo. Então, eu sempre faço o teste com o 1 aqui e o menos 1, tá? Tem que ser o mesmo número, positivo e negativo, para a gente verificar se o resultado vai ser o mesmo. Então, tem uma expressãozinha qualquer aqui, f de x igual a x quadrado menos 3, e aí a gente substitui para verificar se é uma função par. Vamos ver, então, se o f de menos x é igual ao f de x. F de 1 igual a 1 quadrado, que a gente substitui, né? Onde é x, a gente vai substituir por 1. 1 quadrado menos 3. 1 quadrado é 1, menos 3 vai dar menos 2. Tranquilo. E agora com f de menos 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 3 igual. Gente, qualquer número elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo, independente dele ser negativo, independente dele ser positivo, quando eu elevar, ele acaba ficando positivo. Então, também deu menos 2. Agora, vocês entenderam que f de menos x, que é esse aqui, é igual ao f de x. O resultado deu menos 2 para os dois. O que a gente pode observar, então? Que quando x estiver elevado a um número par, a função ela é par. Tudo bem? Agora, vamos aqui para a função ímpar. Aí já inverteu, gente. Olha como muda. Muda pouca coisa na escrita, mas muda muita coisa a hora que a gente resolve, ó. F de menos x igual a menos f de x. Não dá no mesmo, viu, gente? Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho uma outra expressãozinha. F de x igual a 2x ao cubo. Então, a gente também vai substituir igual a gente fez lá na função par, por 1 e por menos 1. Substituindo por 1, 2 vezes 1 ao cubo vai dar 2 mesmo. Só que 2 vezes menos 1, ó, quando x for menos 1, 2 vezes menos 1 ao cubo vai dar menos 2. Por quê? 1 ao cubo vai dar 1 mesmo. 2 vezes 1, 2, sem mistério. Agora, menos 1 ao cubo, menos, ó, são 3 vezes, gente. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Sinalzinho ficou menos, tá? Vai dar 2 vezes menos 1, porque menos 1 ao cubo vai dar menos 1, tá? Podem destrinchar aí e fazer, vocês vão ver. Ou seja, gente, f de menos x, f de menos 1, é igual a menos f de x. Por quê? F de x, ó, com meu x positivo, deu 2. Quanto que é menos f de x? Menos 2. Então, quando o meu número aqui dentro for negativo, aqui o meu sinal também vai mudar. Se fosse uma expressãozinha maior, tipo assim, sei lá, 2x ao cubo mais 3. Então, aqui daria, ia inverter os números todos. Ia inverter o menos 2x ao cubo e ia inverter também esse mais 3, ia ficar menos 3, por exemplo. A gente vai observar nos exercícios, tá, gente? Mas então, fica assim, f de menos x é igual a menos f de x. Aqui foi o que a gente observou, que os sinais se inverteram, tá? Então, o que a gente observa? Quando x estiver elevado a um número ímpar, a função ela é ímpar, tudo bem? E aqui, eu coloquei, lá da página 84, exercício 10, para a gente conversar sobre ele, tá? Aqui, ó, qual das funções é ímpar? Gente, lembrando, se quando eu substituir por f de 1 e por f de menos 1, o resultado permanecer igual, é uma função par. Se quando eu substituir por menos 1 e por 1, os sinais da equação se inverterem, é uma função ímpar. E se não acontecer nenhum nem outro, vai ser uma função
Pode ser uma função que não entre nem na categoria par e nem na categoria ímpar, tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Então, vamos aqui, ó. F de x igual a 3x elevado à sexta. O que a gente aprendeu? Que quando o expoente for par, é uma função par. Mesmo assim, eu quero que vocês desenvolvam essa equação, tá? Substituindo por 1 e substituindo por menos 1. Porque aqui, por exemplo, ó, eu tenho mais expoentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um expoente aqui e aqui eu não tenho nenhum, tá? Então, para a gente não se confundir, sempre substitui por 1 e por menos 1. Aqui a gente já vai saber que é uma função par, né? E aqui, substitui também por 1 e por menos 1. E vamos ver se essa função aqui ela é par ou se ela é ímpar. Eu estou procurando a ímpar. E essa daqui? Gente, essa daqui, ela não tem x. Vocês percebem? Quando x for 1, vai ser 125. Quando x for menos 1, vai ser 125, porque ela não depende de x. Isso quer dizer que ela é uma função par? Não, isso quer dizer que ela é uma função constante, tá bom? E aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. E aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Esse aqui é o que pode confundir um pouquinho vocês, tá? Já adianto que não é essa a resposta, porque quando vocês substituírem por 1, por exemplo, 5 vezes 1, 5. Menos 8 vai dar menos 3. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5, menos 8, menos 13. Vocês percebem que ela não encaixou nem na função par e nem na função ímpar? Ele está pedindo a ímpar. Não é ímpar, então não é essa que ele quer. E a gente vai lá para a letra E, tá? Desenvolve ela também. E aí vocês vão encontrar qual é a função ímpar dentre estas 5. Tudo bem? Então, gente, ó, era só isso que eu queria explicar, tá? A gente tá bem no finzinho do capítulo. Tendo dúvida, né, surgindo dúvidas, vocês voltem a falar comigo. Eu vou também passar um passo a passo da resolução, se eu não me engano, do exercício 9, tá? Vou fazer mais um vidinho desses, mas esse aqui eu queria falar só da função par e da função ímpar, tudo bem? Bons estudos, gente, e vou gravar agora para vocês o número, eu acho que é o 9, tá? Não tenho certeza, mas eu vou gravar mais um vidinho para vocês. Tchau, tchau! Pessoal, ó, o 9, eu quero passar para vocês qual é o passo a passo da resolução, tá bom? Então, ó, vamos ler junto aqui o 9. Considere as funções f de R em R, g de R em R, definidas por f de x igual a x mais b e g de x igual a cx mais d, em que a, b, c e d pertencem aos reais. Sabendo que o ponto de coordenadas 0 e 1 pertence ao gráfico G, então, gente, lembra que sempre que a gente quer saber qual é a função linear, tal, né, descobrir qual que é a função, a gente sempre tem que montar lá o sisteminha, pegar dois pares ordenados, montar o sisteminha, e a partir desse sisteminha montado, a gente descobre quanto vale A, descobre quanto vale B, volta lá para nossa funçãozinha inicial e descobre qual que é a função f de x, g de x. Lembra? Então, aqui já está falando que os pontos 0 e 1 pertencem a G. E os pontos... Peraí, gente, calma aí que tá longe aqui para eu ler. Que os gráficos f e g se interceptam no ponto de coordenadas menos 1 e 3. O que isso quer dizer? Ó, o ponto 0 e 1 pertence a G. E o ponto menos 1 e 3 pertence tanto a G quanto a F. Sabendo que f de 0, que g de 0 é igual a menos 1, e que g de menos 1 é igual a 3, vocês já têm aqui dois pares ordenados. Tendo esses dois pares ordenados, eu já consigo montar aquele sisteminha e descobrir quanto vale a minha equaçãozinha g de x, que eu coloquei aqui no final, para a gente descobrir junto com f de x, tá bom? Mas aqui eu já consigo descobrir quanto vale c e quanto vale d, né? Que ele não colocou a e b, porque a e b é do f de x. Então, tudo bem. Aqui a gente já consegue desvendar aí a equaçãozinha g de x. E aí eu vou substituir, eu só tenho um par ordenado para o f de menos 1, né? Que é o f de menos 1 igual a 3. Ou seja, quando x valer menos 1 e y está valendo 3. Só que aí eu tenho uma outra informação. Está me falando que f de g de 0 é igual a 9. Eu já sei a minha equaçãozinha do g de x, vou substituir agora por g de 0, para ver quanto que vai dar aqui. Sabendo quanto vai dar, eu já substituo aqui e vou ter o meu segundo par ordenado, tá? G de 0, já adianto para vocês que vai ser 1, tá? G de 0 é 1.
Então, eu tenho outro par ordenado, que é 1 e 9. Sabendo disso, vou montar o meu sistema e vou encontrar como vai ficar a função f de x. E eu tenho várias verdades aí como resposta, né? Vocês vão ter que assinalar a alternativa falsa. E aí, vocês vão precisar achar também g de f de 1. Mas já sabendo qual que é a funçãozinha f de 1 no caso, vocês já vão conseguir descobrir tudo isso daqui, tá bom? É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil, tá bom? E aqui eu tenho o número 11. Fala assim, sendo uma função f a função par e g uma função ímpar, e f de menos π igual a raiz de 2, e g de menos raiz de 2 igual a π, tá perguntando pra gente quanto é f de g raiz de 2. Gente, ó, essa funçãozinha aqui é uma função par, e essa é uma função ímpar. Eu quero saber g de 2, g raiz de 2, eu só tenho g menos raiz de 2. O que eu sei da função ímpar? Que f, no caso, o g aqui, né? G de menos x é igual a menos g de x. Lembra? G de menos x igual a menos g de x. Volta lá na teoria para vocês lembrarem. Ou seja, se aqui o meu numerinho for par, aqui eu vou ter que inverter o meu sinal, tá? Como eu tenho g de menos raiz de 2 igual a π, então g de raiz de 2 igual a menos π, porque é uma função ímpar. Sabendo disso, eu já consigo substituir aqui, ó. Então, g raiz de 2 vale menos π. E quanto que é f de menos π? Raiz de 2. F de menos π, raiz de 2. Facinho, né, gente? Alternativa é A. Tá bom? E o 12, vocês dão uma pensada aí vocês tentem fazer, tá bom, gente? Pra gente não fazer tudo também. Tendo dúvida, então, vocês vão vindo falar comigo. Não ficou das melhores essa aula, mas eu acho que deu para absorver bem o conteúdo, tá? E então, bons estudos, gente. Até a próxima aula, que vai ser na lousa, tá? Até a próxima aula.